Análise em bioquímica clínica. A bioquímica clínica é o estudo das biomoléculas, moléculas relacionadas à formação e à viabilidade celular, sendo que a bioquímica clínica é uma disciplina que medeia a química e a patologia e investiga em materiais orgânicos a presença de metabólitos que causam o desenvolvimento de doenças. Os compostos bioquímicos mais analisados em bioquímica clínica são as proteínas, aminoácidos, enzimas, lipídios, minerais e eletrólitos, sendo que as amostras analisadas são as amostras clássicas padrões, como a urina, o sangue, o líquor e o sêmen. As investigações bioquímicas apresentam avanços significativos através do desenvolvimento de novas técnicas diagnósticas que apresentam maior sensibilidade e o menor uso de quantidades de amostras e reagentes. As análises bioquímicas iniciais são as análises de carboidratos, sendo os carboidratos a fonte mais importante de energia do organismo e classificados como monossacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. A glicose, ela é metabolizada para produzir ATP e é uma importante molécula para fornecer intermediários metabólicos. Ela é classificada através dos níveis de glicose no sangue como hiperglicemia, quando acima do valor de referência, e hipoglicemia, quando abaixo do valor de referência, sendo que a hiperglicemia é principalmente causada pela diabetes mellitus, e essa diabetes é classificada como tipo 1 ou tipo 2. Enquanto a hipoglicemia não tem causas específicas, apresentando como sintomas clássicos a fraqueza, suor, calafrio e náusea. Os testes utilizados em análises clínicas para os carboidratos temos como principal a determinação da glicemia em jejum. Acompanhando como complementares, nós temos a determinação da glicose plasmática pós-prandial, que é realizada para a avaliação de pacientes portadores de diabetes, e nós temos o teste oral de tolerância à glicose, onde medidas seriadas da glicose plasmática é realizada após a administração de 75 gramas de glicose do paciente. As análises do glicogênio também complementam as análises bioquímicas de carboidrato, sendo o glicogênio sintetizado e armazenado no fígado e no músculo. E as doenças relacionadas a este são doenças de armazenamento, que estão relacionadas a erros inatos do metabolismo, sendo a principal doença de armazenamento do glicogênio o CORE tipo 4. As análises bioquímicas de lipídio também são importantíssimas e realizadas em laboratório clínico, sendo os lipídios a associação entre ácidos graxos e álcool e substâncias presentes em todos os tecidos. Dentre os lipídios, nós temos como destaque as lipoproteínas, que são as formas como estes lipídios são transportados. E nós temos como lipoproteínas os quilomicrons, VLDL, LDL e HDL. As análises bioquímicas dos lipídios realizadas em laboratório clínico, nós temos como análise inicial a determinação do colesterol total, que abrange a determinação de LDL quanto de membranas celulares, sendo que a alta concentração de colesterol está relacionada a fatores dietéticos e genéticos e pode ser causado por diabetes, hipotiroidismo e cirrose biliar primária. A segunda análise bioquímica é a análise de triglicerídeos, que
são sintetizados no fígado e intestino e são responsáveis pelo armazenamento e transporte de ácidos graxos. A alta concentração de triglicerídeos no sangue está relacionado a causas familiares e também a um risco aumentado de doença cardíaca isquêmica. A determinação bioquímica de lipoproteínas do HDL e LDL estão relacionados principalmente a doenças aterogênicas, pois o LDL é a principal partícula lipídica aterogênica, enquanto o HDL apresenta uma ação protetora contra doenças arteriais coronárias. As proteínas são o próximo grupo a ser analisado em bioquímica, sendo que as proteínas são a união de 2 ou mais aminoácidos, e esta união é mediada através de informações genéticas. As proteínas apresentam funções principalmente relacionadas à ação enzimática, à promoção de transporte de compostos e a funções estruturais, sendo utilizadas no diagnóstico como marcadores de alteração fisiológica. A primeira análise realizada em proteínas é a determinação de proteínas totais, que indica alguma alteração patológica inespecífica, sendo a alta de proteínas sanguíneas relacionadas à desidratação ou enfermidades monoclonais e policlonais. Enquanto a baixa de proteínas totais no sangue relacionada ao aumento do volume plasmático, a perda renal de proteínas, a perda de proteínas pela pele e a doenças como gota e distúrbio de síntese proteica. A próxima análise em proteínas, nós temos a quantificação de albumina, que é sintetizada no fígado e apresenta a função como manutenção da pressão osmótica e controle de pH. Sendo a alta de albumina no sangue raramente encontrada, porém relacionada principalmente à desidratação aguda, diarreia, estresse, febre reumática e intoxicações, enquanto a baixa de albumina no sangue pode ser fisiológica ou patológica, relacionada principalmente a doenças hepáticas, infecções, diabetes e síndrome nefrótica. A determinação de proteínas plasmáticas específicas também é realizado, sendo realizado para a determinação, por exemplo, de proteínas como a transferrina, que está aumentada em anemias por deficiência de ferro e terapia por estrogênio, e em baixas concentrações no sangue devido a enfermidades hepáticas, malnutrição ou síndrome nefrótica. A determinação do fibrinogênio também é realizada para avaliação de doenças, sendo que a alta presença de fibrinogênio sanguíneo está relacionada a doenças inflamatórias agudas e síndrome nefrótica, enquanto a baixa concentração de fibrinogênio está relacionada à coagulação intravascular aguda ou doenças hepáticas. Já a determinação de proteína C reativa é importante, pois esta proteína é um marcador não específico de resposta imune para pacientes portadores de infecções ou também um marcador não específico de lesão tecidual ou necrose celular relacionada a infarto ou à presença de tumores.